Em Contigo sim. Enquanto isso, na cadeia, os amigos de Aníbal aparecem novamente e o sujeito se caga de medo. Os rapazes dizem que desta vez não estão ali para se divertir com a mocinha, e sim para dar um recado dos colombianos. Sacando um canivete, o sujeito esfaqueia Aníbal várias vezes. E, em Real del Mar, Passiflora e Adela percebem que alguém está chegando na casa e se escondem. É Ângela que conversa com a foto da avó falecida, dizendo que não conseguiu vender a casa. Mas Passiflora deixa cair alguma coisa, fazendo barulho. Ângela encontra o desenho que a mãe esqueceu em cima da mesa e decide verificar quem entrou na sua casa. Mas, quando abre a cortina do quarto, dá de cara com Adela. A enfermeira reconhece a mãe e acaba desmaiando. Rapidamente, as duas mulheres tratam de colocar a moça na cama. Emocionada, Adela não só reconhece a filha, como também o colar que fez para a moça, dizendo que aquilo é um milagre. E enquanto Yolanda deixa a cela acomodada em um saco preto, no povoado, Ângela começa a recobrar a consciência. O encontro das duas é emocionante e elas se comovem. Mãe e filha acabam se abraçando. Na pracinha da cidade, Álvaro pede à atendente que consiga um voo para ele, para a capital do país, o mais rápido possível, mas acaba tendo um estalo e resolve mudar a origem do embarque. Na casinha, a enfermeira diz que nunca acreditou que a mãe estivesse morta, e Adela aproveita para contar que perdeu a memória e não consegue se lembrar de muitas coisas. Ela explica que acabou de chegar a Real del Mar, e anos de recordações voltaram para a sua mente. Ângela pergunta onde a mãe esteve durante todos aqueles anos, e Adela conta que passou todo esse tempo sem saber quem era. A enfermeira, então, conta que a mãe foi procurar o marido no mar aberto, depois que ele faleceu, e ela e a avó pensaram que a mulher tinha se afogado, pois encontraram um barco destruído, com as roupas dela dentro. Por isso, as autoridades locais a deram por morta. Adela lembra a dor que sentiu quando o pai de Ângela faleceu e acaba se dando conta que Conceição também morreu. Chorando muito, Ângela conta que sua avó faleceu há pouco tempo e que foi ela quem criou a moça. Enquanto isso, na cidade, Mirta recebe a notícia de que Aníbal foi assassinado na cadeia. O advogado conta ainda que, ao que parece, foi um ajuste de contas. A mulher deixa escapar que assim foi melhor, mas diante da surpresa do advogado a respeito de seu comentário, ela explica: Aníbal era um amigo muito querido, mas preso, se tornou um estorvo. Assim, é melhor que ele tenha morrido, pois não vou precisar dividir com ele o dinheiro que espero receber do seguro de vida de Sandro. Mirta ordena ao advogado que se encarregue do enterro do cafetão, mas avisa que não quer saber dos detalhes. Nesse meio tempo, Adela conta sobre sua chegada a outro povoado, quase morta, e sobre Gabino, o homem que a tratou e acabou se tornando seu marido. Ela diz que lá aconteceram coisas muito boas, mas também coisas ruins, que a obrigaram a sair da cidade e fugiu pela praia, sem rumo, lembrando apenas do rosto da filha, quando era criança e com o colar de pérolas que a moça usa até hoje. Adela diz que só conseguiu chegar a Real del Mar por causa de sua amiga Passiflora, que a ajudou e a incentivou a procurar a menina do retrato por todos os lugares onde era possível. Mas quando as duas resolvem procurar pela mulher, percebem que ela já se mandou. Porém, a artesã continua sua missão e encontra outra moça que também está procurando por sua família, depois que os assaltaram, pois foi levada como refém pelos bandidos. Animada, a mulher diz à nova amiga que as duas precisam caminhar, pois Deus vai ajudá-las a encontrar o caminho. Na casinha, Ângela conta à mãe sobre Álvaro e diz que quando encontrar o rapaz, vai dizer poucas e boas para ele. Mas a enfermeira avisa que ela mesma já fez isso e conta que está estudando para se tornar médica em uma universidade da capital. E no cortiço, Abel e Pablo percebem que Luz e Guibo estão arrumados para sair e querem saber aonde a moça vai. Mas Félix chega, usando seu paletó de cetim dourado, para buscar a esposa e o filho, e os rapazes se dão conta que a moça vai jantar fora com o marido. Os primos, indignados, acompanham a conversa familiar do casal, até que Félix resolve pegar na mão da doméstica e o sangue de Pablo sobe, mas Abel consegue evitar que o primo faça besteira. No povoado, Ângela conta que voltou à cidade para vender a casa e pagar seus estudos, mas o negócio foi desfeito. Leonardo chega em casa e é recebido por Salma, que diz que gostaria de fazer um jantar para ele e para a namorada, esperando que as duas possam ser amigas algum dia. A moça diz ainda que Mirta topou a ideia, pois ela tem conversado com a mulher para convencê-la a aceitar a namorada que o filho escolheu, deixando claro que tanto ela como a mãe do rapaz só querem a sua felicidade.
Num restaurante fino qualquer, Félix diz à esposa que ela não precisa se preocupar com nada, pois é ele quem está pagando, e recolhendo os cardápios, manda o garçom trazer o prato mais caro da casa para ele e para Luz. O homem também pede que sirvam pastéis de chocolate para Gibo. Já é tarde quando Angela fala com Leonardo ao telefone, contando que não conseguiu vender a casa, mas encontrou sua mãe, que estava desaparecida. O rapaz fica surpreso e pergunta se a mulher não tinha sido dada como morta. A enfermeira confirma, mas explica que sua mãe perdeu a memória e foi cuidada por um pescador que a encontrou, mas começou a se lembrar do passado e foi procurá-la. Dizendo que foi um milagre o que aconteceu, Leonardo fica feliz pela namorada, mas quer saber se a moça não se esqueceu dele. Salma, que está a ponto de bater na porta do quarto do rapaz, escuta a conversa. A empata resolve entrar no quarto sem ser convidada e grita que a comida está pronta. Angela diz ao namorado que tem algo muito importante para conversar com ele, pela segunda vez. Mas o casal acaba encerrando a ligação, pois a enfermeira avisa que prefere falar com o rapaz quando ele tiver tempo para ouvi-la com calma. Adela chega em casa, dizendo que procurou passiflora por todos os lados, mas não conseguiu encontrar a amiga. Nesse meio tempo, no hospital, Duarte trata de recrutar colegas para que seu plano maligno de se livrar de Leonardo dê certo. O médico comenta que os médicos precisam fazer alguma coisa contra os desmandos do rapaz, que está à frente na fundação. Um dos médicos reclama que seus turnos de trabalho dobraram, mas o outro lembra que os dois se ofereceram como voluntários para trabalhar no programa. Porém, Duarte resolve dizer que Leonardo é protegido de Geraldo, e por isso faz o que quer e bem entende. Agora, a reclamação dos médicos é a respeito dos pacientes, pois muita gente que frequenta o hospital não está satisfeita em dividir a sala de espera com gente de classe baixa. Duarte não desiste e diz que pretende tirar Leonardo do cargo de diretor da fundação e pede que o corpo clínico se una para acabar com a raça do doutorzinho e exigir a sua renúncia do posto que ocupa. No dia seguinte, logo cedo, Mirta recebe uma ligação do advogado da seguradora, dizendo que não vão pagar nada a ela, pois a morte de Sandro está sendo investigada como um possível assassinato. A mulher grita, dizendo que seu marido morreu de coma alcoólico, mas não consegue convencer o sujeito que está do outro lado da linha. Ribas conta que não pode fazer nada e manda Mirta perguntar sobre o assunto para seu filho, pois foi ele quem denunciou suas suspeitas a respeito da morte do pai. Sem dar palco para palhaço, o homem desliga na cara da mulher, que tem um ataque de cólera, socando o celular no sofá. Enquanto isso, nos jardins da mansão dos Vega, Beatriz, entre lágrimas, agradece ao marido por tudo o que ele tem feito por ela, ao longo de tantos anos de casamento. Geraldo começa a chorar e diz que não quer se despedir da esposa, mas sabe da realidade da situação. Em seu quarto, Samantha recebe Oscar e quer saber se o Aspone conseguiu localizar Álvaro. O rapaz diz que não, e que já perguntou a todo mundo, mas não teve uma resposta positiva. Nesse meio tempo, Beatriz e Geraldo continuam com a choradeira, enquanto Samantha entra em contato com o hospital de Guadalajara e pede para falar com o diretor, pois foi informada que existem problemas com a distribuição de oxigênio dos pacientes. A moça descobre que o manda-chuva do local não recebeu nenhuma informação sobre o assunto. Indignada, Samantha conta a Oscar que nunca houve nenhum problema no hospital e Álvaro nunca apareceu por lá. Na capital, Dário conta à mãe que está cuidando da irmã de Álvaro e pede a ela que faça uma avaliação neurológica em Clarinha. E na casa dos Vega, Beatriz pede ao marido que siga em frente com sua vida e ache alguém que possa lhe fazer companhia. Do outro lado da cidade, o médico conta a Félix sobre o problema do filho, mas o sujeito não tem o menor interesse, e dizendo que não entende nada daquilo, quer saber se o garoto pode ser operado. Mário explica que, como demoraram muito para levar Gibo para a cirurgia, agora, uma operação pode trazer muitas consequências para o menino. Mas Félix diz que o filho precisa ser operado de qualquer jeito, mandando o médico fazer todos os exames necessários, decretando que quer que Gibo seja submetido à cirurgia o quanto antes. Do outro lado da cidade, Geraldo diz à mulher que os dois precisam sair, pois a mulher tem uma consulta com Duarte. Mas na verdade, o médico faz uma surpresa para a esposa e a leva a uma igreja, dizendo que quer que os dois agradeçam a Deus pelos 29 anos de casamento e também para agradecer a Nosso Senhor todos os momentos maravilhosos que os dois desfrutaram, pois ele tem a melhor esposa do mundo. Pablo aproveita e, enquanto os patrões estão rezando, ele tem uma conversinha de pé de ouvido com Santo Antônio e pede que ele consiga recuperar o amor de Luz. Nesse meio tempo,
Samantha entra escondida no quarto da mãe e começa a roubar as joias de Beatriz, mas é flagrada por Luz, que foi levar roupas de cama limpas para a patroa. Porém, percebendo o que está acontecendo, a doméstica dá meia volta, enquanto a influencer trata de esvaziar todas as caixas dos berloques de sua mãe.